Como evitar o over-engineering? E aí, galera, beleza? Eu estava vendo um vídeo do Dave Farley que saiu esses dias sobre esse assunto, como evitar over-engineering. E aí quis fazer um comentário aqui, meus 5 centavos sobre esse assunto, que é muito importante e que a gente de fato tem que tomar cuidado. Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui para vocês é o seguinte: existe um mito que é a ideia do triângulo de ferro. É aquela ideia que quando você quer, por exemplo, uma coisa boa, barata e que seja entregue rápido, você não consegue ter essas três qualidades. Você tem que escolher duas das três. Então, no que diz respeito a software, pessoal, isso não é verdade, tá? É um mito que, por exemplo, a velocidade de entrega ela briga com a qualidade. Então, a gente, se for fazer algo de qualidade, então vai demorar mais para entregar. Estudos como o DORA, o DevOps Research and Assessment, que é aquele grande projeto de pesquisa que está rolando faz muitos anos e cujos resultados foram publicados no livro Accelerate, esses estudos têm mostrado que, na verdade, as equipes que entregam mais rápido também entregam com mais qualidade. Então, na verdade, essas coisas elas se correlacionam. Então, quanto mais qualidade, mais rápido você consegue entregar. Quanto mais rápido você consegue entregar, maior a qualidade daquilo que você entrega. Isso, obviamente, para software. Pode ser que para outros tipos de produto, outros tipos de coisa que a humanidade faz, de fato, você não consiga entregar algo com qualidade e rapidamente. Mas com software, pessoal, pela natureza do software, na verdade, o que a gente precisa fazer? Tem que entregar rápido, né? Em pequenos incrementos, para de fato colocar aquilo em produção, para já ir testando, para já ir vendo se aquilo é realmente o que os seus clientes estavam querendo. E com isso você não tem medo de fazer deploy, você faz o deploy contínuo, ou pelo menos você faz a entrega contínua, né, o continuous delivery, você deixa sempre o seu sistema num estado em que ele pode ser implantado. Então, o pessoal do DOR tem descoberto isso, que a qualidade ela correlaciona com a velocidade. Então, em software, na verdade, quem entrega mais rápido, em geral, também entrega com mais qualidade. Então, isso parece ser um pouco contraintuitivo, porque quando a gente entrega, a gente tem medo de entregar as coisas, a gente tem medo de colocar as coisas em produção, porque a gente tem medo de quebrar. Então, o que acontece? Às vezes a gente fica colocando vários portões para o deploy, né? Então faz PR, faz code review. Então tem um monte de aprovações que tem que ser feitas para que você coloque algo em produção. Em geral, como é uma coisa que tem que ser aprovada, você vai ter que fazer uma coisa grande, né? Uma PR grande, por exemplo. E aí isso, na verdade, causa mais problemas do que te ajuda. Então, em geral, né, as equipes que são mais eficientes e mais efetivas em entregar software, elas trabalham em incrementos pequenos e entregam com bastante frequência. E o software que elas entregam tende a dar menos problemas. Então a gente já chega com essa ideia, né? Não tem essa de, se eu for fazer teste, se eu for fazer TDD, então eu vou entregar mais devagar, vai demorar mais. Isso não é verdade. Em geral, quando você aplica boas práticas, na verdade você entrega mais rápido. E essa é mesmo a ideia do ágil, né, pessoal? Acho que eu já contei para vocês aqui uma história lá da ThoughtWorks. O pessoal estava com um projeto que estava atrasado por um ano e chamou lá o Martin Fowler para ajudá-los, né? E aí a ideia do ágil, né, desde o princípio, né, que não se confunda com Scrum, com Kanban, que de fato essa palavra ficou confundida com esses processos ágeis que às vezes não levam à agilidade por si só, mas no começo, né, a ideia do ágil era essa. Vamos entregar em pequenos incrementos rapidamente e já criar teste para aquilo, testes automatizados, para que a gente consiga mudar o software rapidamente. Então, é aquela ideia do embrace change, né, do extreme programming. Nós não teremos medo de mudar o software. A gente já tem por hipótese que o software vai ter que mudar. Então, a gente não tem medo da mudança. E aí entra uma ideia muito boa que o próprio Dave Farley conversa lá, que é o seguinte: a qualidade, principalmente interna do software, ela está muito relacionada com a facilidade de mudar. Então, quanto mais fácil de mudar o software, melhor a qualidade, porque você consegue colocar mais features naquele sistema com mais rapidez e consegue colocar em produção logo, gerando
valor de negócio. Porque, pessoal, olha aqui, vamos pensar numa coisa muito importante. O software, ele é um meio, ele não é um fim em si mesmo. Então, o software está servindo para um valor de negócio. Se você não está entregando o valor de negócio, o software não serve para nada. Então, todas essas coisas que a gente fala aqui de TDD, de arquitetura, tudo isso tem que ajudar você a entregar software com mais qualidade, mais rápido e software que seja fácil de ser mudado. Então, o primeiro comentário é esse, né? Não há contradição entre qualidade e rapidez de entrega em software. Conversei sobre isso também com o Guilherme Frois, que é um cara que tem muita experiência, que trabalhou na ThoughtWorks e hoje trabalha no Google. Se você não viu esse bate-papo, dá uma olhada aqui. Foi muito legal mesmo, a gente conversa sobre essa questão também do deploy, de não ter medo de fazer deploy e que isso de fato vai melhorar a qualidade do software. Mas o over-engineering de fato existe e é algo que você tem que tomar cuidado. Mas antes de falar de over-engineering e dos cuidados que você tem que ter para não cometer over-engineering, eu só queria dizer o seguinte, pessoal, o problema maior da nossa indústria não é over-engineering, mas sim under-engineering. Então tem esse comentário lá no vídeo do Dave Farley, alguém falou exatamente isso, né, que a nossa indústria sofre por falta de engenharia do que por excesso de engenharia. Eu fiz essa pergunta para vários desenvolvedores lá no Assemble da Rocket City e todo mundo foi unânime em dizer exatamente isso, que o maior problema não é o over-engineering, mas sim o under-engineering. Porém, existe o over-engineering. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre como você não cometer over-engineering. Então, um dos primeiros problemas, pessoal, é o perfeccionismo. É você querer construir uma torre de marfim que nunca tem fim. Então, tem muito a ver com aquilo que eu falei, pessoal, de não ter medo de entregar. Então, em geral, o que causa esse over-engineering no sentido de perfeccionismo? É a falta de um objetivo, é a falta de você ter uma feature que você sabe que você tem que entregar e você ir lá e desenvolver uma solução que vai ser suficiente para o contexto que você tem agora, para o conhecimento que você tem agora do sistema, e ir lá e entregar. Então, engenharia é resolução de problemas. Então, quando a gente está desenvolvendo software, a gente está resolvendo um problema. Então, é bom que a gente tenha na cabeça exatamente o problema que a gente está resolvendo, pelo menos até onde a gente conseguiu entender esse problema. Então, mais uma vez, o software ele é um meio para resolver um problema, que vai gerar um valor de negócio. Então, se você não tem bem claro qual é esse valor que você está criando, e você se perde em puritanismo de engenharia, então, o pessoal do Clean Code, o pessoal do Clean Architecture, que na verdade, em vez de usar esses princípios para te ajudar a ter um software que é mais fácil de mudar, mas que você consegue entregar alguma coisa e fica perdido no processo, em vez de entregar logo, então isso gera over-engineering, muitas vezes por falta de conhecimento, né? Eu já falei aqui do expert beginner, né? Que é aquela pessoa que não estudou direito, só tem algumas ideias vagas do que é o Clean Code, o que é o Clean Architecture, e aí tenta aplicar essas ideias sem saber muito bem por quê. Por que você está usando aqueles princípios? Qual que é o objetivo que você quer chegar com aquilo? E aí a pessoa fica perdida nisso e não entrega. Então, mais uma vez, falta de objetivo e muitas vezes falta de conhecimento. Então, engenharia de software não é perfeccionismo. Engenharia de software é o quê? Resolver um problema e entregar. E a gente quer gerar valor de negócios o quanto antes. Claro, de uma maneira sustentável, né? Como eu já comentei aqui, de acordo com a definição lá do Dan North. Então, a gente quer entregar valor de negócios rapidamente, mas de uma maneira sustentável, porque a gente quer continuar entregando valor de negócios. Então, esse é um dos motivos de over-engineering, né? O perfeccionismo, a falta de conhecimento, a falta de objetivo. O segundo problema relacionado com over-engineering é a falta de confiança. É aquela equipe que quer construir algo que é a prova de qualquer problema. Então, logo de início, né, a pessoa já pensa que o software tem que ser escalável, ele tem que ter performance ótima, e aí tem que usar o Kubernetes, tem que usar microservices, tem que usar Clean Architecture, tudo junto, e aí gera aquele Frankenstein logo de início, né, que não vai te entregar valor de negócio. Então, o Dave Farley dá um exemplo muito legal do sistema lá que eles desenvolveram, que é o LMAX. É um sistema financeiro. E aí, logo de início, eles já sabiam que o desempenho tinha que ser muito bom. O software tinha que ser capaz de aguentar muitas requisições e processar muitos dados. Só que aí, o que eles fizeram? Na verdade, no início, eles focaram num problema, que era um problema essencial deles, e desenvolveram o mínimo possível para começar a rodar algo.
Então, eu gosto muito daquela ideia do esqueleto ambulante. Que aquela ideia é o seguinte, pessoal: logo que você começa um projeto, em vez de você desenvolver um monte de coisa para colocar em produção só depois que você tiver uma feature completa, por exemplo, desenvolve uma pequena feature que talvez não vai entregar muito valor, mas que é algo que é essencial para o projeto e coloca para rodar, já coloca em produção. Aí você já vai ter que tomar cuidado com a infra que você vai precisar usar para colocar aquele negócio em produção, e aí logo você já tem algo rodando. Então foi isso que eles fizeram. Fizeram um mínimo de arquitetura possível. Eles pensaram em serviços, né? Então havia dois serviços que tinham que se comunicar por meio de mensageria. E aí, por exemplo, eles usaram uma tecnologia de mensageria que não tinha uma performance muito boa. Eles sabiam que eles iam ter que trocar aquilo lá depois, mas eles pensaram: vamos colocar para rodar. A gente sabe que isso aqui não vai ser produção, mas como a gente criou aqui uma abstração na qual a gente consegue trocar essa tecnologia de mensageria, então mais para frente, quando a gente for de fato colocar esse negócio para rodar, a gente pode trocar. E foi de fato o que aconteceu. Eles foram lá e mudaram para uma tecnologia super rápida na época, que usava uma comunicação binária, né? A solução inicial deles usava XML com HTTP, mas eles sabiam que não ia aguentar. Mas olha, vamos colocar aqui para rodar isso daqui, e depois, quando a gente souber qual tecnologia que a gente pode colocar aqui que de fato vai atender melhor a demanda, a gente vai e troca. Então, esse é o segundo problema: você querer de cara desenvolver algo que é a prova de qualquer falha. Então, você já faz algo que tem desempenho perfeito, que tem o banco mais rápido, que escala, tem total segurança. Então, você já lida com todos esses requisitos não funcionais já de cara. Então, esse é um problema que vai gerar overengineering. Então, esse era o meu comentário para te ajudar a não cometer overengineering. Então, só recapitulando aqui os principais pontos. Velocidade e qualidade, elas andam juntas. Não há contradição entre entregar rápido e entregar com qualidade. Na verdade, em geral, essas coisas elas vão estar atreladas, vão estar correlacionadas uma com a outra. Depois, foco no problema. Cuidado com perfeccionismos, cuidado com já tentar resolver todo o problema de cara. Isso vai gerar overengineering. Então, se você tomar cuidado com isso, e claro, né, pessoal, tomando cuidado com essas ideias, utilizar bons princípios de design, de modularização, de separation of concerns, cuidar da coesão do seu sistema, tudo isso vai te ajudar a ter um sistema fácil de mudar. Porque se você não tomar o mínimo de cuidado com essas coisas, a cobra vai te picar ali. Então, isso não é desenvolver pensando lá no futuro, é desenvolver pensando agora mesmo. Daqui a pouco eu vou me dar mal se eu fizer um negócio aqui, se eu fizer uma bagunça, se eu não tomar cuidado com a separação de interesse, se eu não tomar cuidado com a coesão e com o acoplamento. Então, usar o mínimo desses princípios de design com foco no problema, em resolver o problema e entregar valor de negócio. Porque, mais uma vez, o software é um meio e não um fim em si mesmo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.